O São Paulo anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se do meio-campista Oscar, que passou muitos anos no futebol chinês, saiu lá atrás de forma conturbada do São Paulo e agora retorna na tentativa de ser o grande meio articulador que na cabeça de muita gente, inclusive do técnico Luiz Ubeldia, faltou na temporada que passou. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco das possibilidades com o Oscar no time do São Paulo e entender como esse jogador pode se encaixar no 11 inicial do tricolor. Para isso a gente já está com o campinho na tela mostrando uma base de formação inicial do São Paulo na temporada passada. O São Paulo jogou assim em todos os jogos? Não. O São Paulo jogou assim na maioria das vezes? Também não. Mas essa é uma base de um 11 inicial ali do Zubeldia com os jogadores que mais vezes atuaram. Então você tem aqui na lateral direita o Igor Vinícius, por exemplo, na lateral esquerda o Wellington, a zaga com Alan Franco e Arboleda, enfim, meio campo com Luiz Gustavo e Bobadilha, e aí o trio Ferreira, Lucas, Luciano, além do Caleri mais avançado. Essa foi a espinha dorsal do São Paulo, acho que a gente pode dizer assim, na última temporada, com algumas questões importantes, principalmente no seu miolo de meio campo, já que perdeu Alisson e Pablo Maia com lesões muito graves, que tiraram eles da temporada praticamente toda, e sofreu com lesões do Ferreirinha, por exemplo, com um momento ou outro com o Lucas fora do time, mais no início da temporada, com uma queda de rendimento do Caleri, depois com o Wellington saindo do time, esse já negociado, então questões naturais de uma temporada muito longa. Mas essa que está aqui na tela foi uma base do São Paulo para a gente tirar algo daqui e tentar avançar no que pode ser o time pensando nessa temporada que vai se iniciar. Primeiro, olhando para o sistema defensivo, o São Paulo, na minha avaliação, tem carências muito claras nas suas duas laterais. Então o Wellington foi embora, vai jogar no Southampton nessa temporada que continua na Europa, no ano que vai começar de 2025. Então, para a lateral esquerda, o São Paulo ainda busca uma contratação, que pode ser a do Wendel, lateral do Porto, é um negócio que está aí sendo especulado, conversado, analisado e pode avançar nos próximos dias. Estou gravando esse vídeo dia 24 de dezembro, o São Paulo acabou de anunciar o Oscar, então você pode estar vendo ele mais adiante e aí já ter uma definição para essa posição. Na lateral direita eu também enxergo uma carência no São Paulo, acho que o Igor Vinícius é um jogador que pode ser uma composição de elenco, mas um titular absoluto na minha avaliação não, tanto que o São Paulo tem aí ligações, por exemplo, com o Montiel, lateral da seleção argentina, pode ser um reforço para a próxima temporada. Então acredito que o São Paulo ainda vai se reforçar nessas duas posições. À frente da defesa tem um fator importante pensando na próxima temporada e nesse sistema, O 4-2-3-1 é o sistema base do Luiz Ubeldia. Ele não é um técnico de muitas variações, várias vezes já falou sobre isso. Não é um técnico que gosta muito de mexer no time entre os jogos, mudar muito a formação, para ele isso desconfigura muito o time. Então eu não imagino que ele vai mudar a forma do São Paulo jogar, pelo menos a distribuição tática. São Paulo tem para a próxima temporada, além do retorno do Alisson, que já voltou no finzinho dessa temporada que acabou, vai ter o retorno do Pablo Maia para ser esse primeiro volante com uma capacidade física, um vigor maior do que o Luiz Gustavo. Acredito que Alisson e Pablo Maia, exemplo do que aconteceu aí na temporada retrasada, de título da Copa do Brasil, voltarão a formar a dupla de meio campo titular do São Paulo, esses dois jogadores à frente da zaga, que pode ser a Arboleda e Alan Franco, pode ser a Arboleda e Sabino, Alan Franco e Sabino, enfim, tem o Juan Tressoldi também. O São Paulo tem opções aí para o seu sistema defensivo, sempre com uma linha de 4, por uma questão de preferência do Zubeldia. O trio de meio campo tem uma questão importante, e aí aqui a gente já pode começar a olhar para a entrada do Oscar no time. O Oscar é um meia central, vai jogar nessa faixa de 10, de articulador, de meia mais centralizado, dificilmente vai jogar por um outro setor do campo. E isso pode implicar numa saída do Luciano do time, talvez. E aí tem dois aspectos aqui nessa conversa sobre o Luciano inicialmente. Luciano foi um dos artilheiros do São Paulo na temporada passada, foi uma peça que entregou muitos gols, contribuiu bastante em campo, mas que na cabeça do torcedor não funciona muito bem nessa função aqui mais central de 10, de meio armador, que nem é exatamente a função que o Luciano exerce. Ele parte como esse jogador mais centralizado, mas muitas vezes ele vai ser uma dupla do Caleri, aparecendo na área, infiltrando para finalizar, faz isso muito bem, aliás, como eu disse, contribuiu com muitos gols. Então nesse sistema com a entrada do Oscar é difícil imaginar uma manutenção do Luciano nessa faixa mais central. O próprio Luciano deixou o seu futuro aberto, quando ele dá uma entrevista no último jogo do São Paulo em casa, dizendo que não sabia se ia permanecer ou não. Então caso o Luciano não permaneça, naturalmente o Oscar vai ser o titular nessa faixa um pouco mais central, Caleri avançado. E aí para as pontas, para os lados do campo, o Zubeldia tem algumas outras opções dentro do seu elenco. O Lucas, o titular absoluto, nessa composição com o Ferreira podendo ser esse cara pelo lado direito, e numa outra composição talvez com o William Gomes, o garoto da base, ganhando mais espaço, podendo ser esse jogador de composição pelo lado esquerdo. Acredito eu que possa até jogar pelo lado direito, numa inversão aqui com o Lucas, foi testado como centroavante, não é muito a dele, mas o William Gomes é uma peça que tende a ganhar mais minutos ao longo dessa próxima temporada. Ah, mas se o Luciano ficar, como que dá para encaixar todo mundo? Qual o desenho que pode ser feito?
Tem até uma apuração do nosso colega, o excelente Felipe Ruiz do Globoesporte.com, que conversou com uma pessoa ligada ao Zubeldia e disse que ele tinha o desejo de montar o time com esses 4 jogadores na frente. Lucas, Luciano, Oscar e também o Caleri. E aí a ideia poderia partir de ter um desenho com Oscar e Lucas abertos, e aí o Luciano sendo essa peça de dupla de ataque do Caleri, né? E aí Oscar e Lucas com muita liberdade de movimentação para aparecer por uma faixa mais central, serem articuladores, enfim, diagonais. É um sistema que é possível, como qualquer sistema, mas vai demandar um trabalho defensivo, né, principalmente do Oscar e do Lucas, muito grande, ou talvez até do próprio Luciano, numa compensação aqui para deixar o Oscar mais centralizado, que eu não sei se esses jogadores vão conseguir entregar totalmente isso. Essa posição do Lucas mais pelo lado foi um pouco de uma questão dentro dessa última temporada, ter que se desgastar muito para defender e aí muitas vezes não conseguir ter o mesmo vigor para atacar, mas é um desenho possível. Como eu disse, nenhum desenho é impossível no futebol. Todos os desenhos aí precisam de adaptação, precisam de um trabalho, de treinamento e de que os jogadores comprem a ideia para poder executar essa formação. Mas ainda com o Oscar nessa faixa um pouco mais central, São Paulo ganha, por exemplo, a opção de ter 2 jogadores de velocidade em um jogo ou outro, né? Ferreira e o William Gomes, com o Oscar sendo esse cara que vai abastecer esses jogadores. Ganha essa opção interessante de ter esses 2 jogadores em velocidade. Estou dizendo que o Lucas vai ser reserva do time, não. É uma opção, uma possibilidade para uma temporada cheia de jogos e com desafios importantes aí dentro de 2024. A torcida do São Paulo tem aí um carinho muito grande pelo sistema com 3 zagueiros, porque o São Paulo ganhou muita coisa jogando assim, né? Libertadores, Mundial, 3 campeonatos brasileiros consecutivos. Então é claro que a gente pode traçar aqui também uma possibilidade jogando dessa forma, né? Um sistema com 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e aí o Sabino podendo ser esse terceiro elemento, tem o Juan Tressotti também, como eu citei. Esses 2 jogadores que acredito eu serão contratados para os lados do campo, com o Pablo e o Alisson na frente da defesa. E aí você ganha até a possibilidade de ter Oscar e Lucas com 2 meias de criação, 2 meias mais centralizados para abastecer o Caleri, 2 laterais que possam passar bastante pelos lados do campo. Até uma possibilidade de William Gomes, quem sabe, né? Um garoto com mais vigor físico, ainda fazer uma ala em jogos muito específicos, né? Vai jogar em casa contra um time muito fechadinho, dá para você ter aqui um atacante como um ala, para ter um sistema mais ousado, enfim. São opções aí que o Luiz Zubeldia vai ter para a próxima temporada. Fato é que o São Paulo ganha um articulador, era uma peça de desejo do Zubeldia, de parte da torcida, do clube para essa temporada que vai se iniciar, ter esse cara com uma qualidade maior de armação das jogadas, e ele foi contratado, ao menos em tese. E aqui tem um ponto importante para a gente fechar essa análise sobre o Oscar. É muito difícil você fazer uma avaliação, eu não tenho realmente essa pretensão de dizer aqui o que vai ser o Oscar no São Paulo, como ele vai chegar. A gente tem fragmentos da carreira dele há bastante tempo atrás, com a camisa da seleção brasileira, jogando pelo próprio Chelsea, é um jogador de uma qualidade obviamente inegável, mas passou 8 anos no futebol chinês sem aquele acompanhamento de perto da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, não vi o futebol chinês, não vi o Oscar na China, então não posso aqui dizer como ele está fisicamente, tecnicamente. A gente sabe a qualidade que ele tem e o que ele já atingiu, o que ele já demonstrou. Essa questão física, a qualidade técnica, de fato, só quando ele entrar em campo, só quando a bola rolar que a gente vai ter a oportunidade de entender o que de fato o Oscar vai agregar ao time do São Paulo. Do ponto de vista tático, acho que essas opções desenhadas aqui ao longo desse vídeo devem ser as utilizadas pelo Luiz Zubeldia, com possibilidades, é claro, de outras contratações e atualizações que virão por aí. Esse mercado da bola está muito no comecinho, tem muito conteúdo para a gente produzir aqui ao longo dos próximos dias, ainda no finalzinho de 2024, no comecinho de 2025, para entender como vai ser essa temporada do futebol brasileiro, que mal acabou e já se avizinha. Oscar é o novo jogador do São Paulo, a gente mostrou aqui como pode ser escalado pelo Luiz Zubeldia. Se você chegou até aqui, quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, enfim, dá uma moral pra gente, pega esse vídeo, espalha por aí, manda pro seu amigo São Paulino, que nesse Natal tá nessa expectativa de entender como o Oscar vai jogar. Traga mais pessoas para conhecer o nosso canal, para conhecer aqui o nosso trabalho. Valeu, galera, eu fico por aqui, até a próxima, um abraço a todos e um bom fim de ano, tchau!